Fazendeiro solitário encontrou a antiga empregada deixada na estrada. E o que ele descobriu? Capítulo 1. O silêncio da fazenda. Na roça, o silêncio também grita. Eu demorei anos para entender isso. Achava que silêncio era paz, que a ausência de barulho significava que tudo estava em ordem, que a terra descansava, que o gado estava satisfeito, que a vida seguia o ritmo certo. Foi só depois que Maria Luísa foi embora que eu descobri a diferença entre o silêncio de quem está inteiro e o silêncio de quem perdeu alguma coisa que não volta mais. O meu silêncio era do segundo tipo. A Fazenda Boa Esperança fica a 32 quilômetros de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, encravada entre duas serras de cerrado que mudam de cor conforme a estação. No inverno ficam cinzentas e empoeiradas como eu. No começo das chuvas, viram um verde que chega a doer nos olhos. Maria Luísa dizia que esse verde era a prova de que Deus era mesmo artista. Eu concordava por dentro, mas não falava nada, porque sou homem da roça e homem da roça não faz poesia em voz alta. Devia ter falado. São 4 anos, 2 meses e talvez uns 12 dias desde que ela morreu. Não conto mais com precisão, porque chega uma hora que contar machuca mais do que ajuda. Aneurisma cerebral. Uma palavra grande e fria para explicar que minha mulher foi deitar para descansar depois do almoço e nunca mais abriu os olhos. 53 anos ela tinha. Eu tinha 56. A gente tinha planos. Acordei naquela manhã de junho como acordo toda manhã desde então, às 4h30 sem despertador, porque o corpo aprendeu que não há mais razão para ficar na cama depois que esfria o lado esquerdo, o lado dela. Eu nunca durmo daquele lado, não por superstição, é que parece errado. Como sentar na cadeira de outro homem na mesa de bar, dá um desconforto que não tem explicação racional, só tem peso. Me levantei devagar, que os joelhos reclamam do frio mais do que antes, e fui até a cozinha descalço no assoalho de madeira que estava gelado. A casa grande tem 3 quartos, sala, cozinha e uma varanda de frente que olha para o pasto principal. Tem 17 anos que construí essa casa, com o dinheiro de 3 safras boas de milho e soja seguidas. Maria Luísa escolheu cada coisa. A cor da parede, que é um bege que ela chamava de creme de leite. As janelas largas, que deixam entrar a brisa da tarde. O fogão a lenha que fica no canto da cozinha e que ela jurava que deixava o feijão com outro gosto. Eu ainda uso o fogão a lenha, não porque acredito no feijão, mas porque acender a lenha de manhã cedo, ouvir o estalo da madeira pegando fogo, sentir aquele calor subindo devagar, isso é a única coisa que ainda parece igual ao que era antes. O resto da casa ficou como ela deixou. As fotos na parede da sala, uma do nosso casamento, em 1994, eu de cabelo escuro e ela de vestido branco que a mãe dela costurou à mão. Uma outra do aniversário de 40 dela, rindo para a câmera com um pedaço de bolo de fubá na mão. E uma terceira, menor, pendurada perto da janela, que ela tirou sozinha num dia de chuva, olhando para o pasto encharcado com aquele sorriso de quem está exatamente onde quer estar. Essa última é a que eu olho mais. O café ficou requentado enquanto eu conferia as anotações do dia anterior. Tenho um caderno de capa preta onde registro tudo. Temperatura, chuva, peso do gado, observações sobre a pastagem, gastos com insumo, problemas com cerca. Virei um homem de caderno depois que ela foi. Antes era ela que lembrava tudo. Agora sou eu e a letra feia que mal leio depois. Naquele dia, o caderno dizia que precisava passar pela cerca do pasto 3, que tinha um mourão bambento que eu tinha adiado faz 2 semanas. Disse também que Benedito, meu único empregado fixo, não viria porque a mulher dele estava mal de saúde. Benedito tem 61 anos e trabalha na Boa Esperança há mais tempo que o meu casamento. É um homem de poucas palavras e muita serventia, desses que a roça ainda cria, mas o mundo novo não sabe valorizar. Fui sozinho. Botei a picape,
uma Hilux 2009 que tem mais arranhão que tinta nova e que faz um barulho no câmbio que eu devia ter consertado em 2022. E saí pelo aceiro de terra batida que corta a propriedade de norte a sul. O sol ainda não tinha subido de verdade. O cerrado estava naquela luz rala de começo de manhã, cinzenta e alaranjada ao mesmo tempo, com um nevoeiro baixo que pairava sobre o capim como se a terra tivesse acordado fumando. Eu gosto desse horário. É o único em que a solidão parece escolha e não condição. A estrada de terra tem quase 4 quilômetros do portão da casa até o limite da propriedade com a estrada municipal. Passei pela Mangueira Velha, onde o gado se junta no calor do meio-dia. Passei pelo açude que está com nível bom por causa das chuvas de outubro. Passei pelo pé de pequizeiro que Maria Luísa marcou com uma pedra grande, porque dizia que aquela árvore tinha uma personalidade. Sempre ri dessa história. Hoje passo de lado sem conseguir olhar direito. Cheguei ao pasto 3, deixei a picape na sombra de um cerradão e fui a pé até o mourão. Era o que eu pensava. A madeira tinha apodrecido na base. O arame estava frouxo. Mais um mês e a cerca caía sozinha. Fincaria um novo mourão no fim da tarde, quando o calor desse uma trégua. Voltei devagar. Não tinha pressa. Nunca mais tenho pressa para nada, desde que descobri que pressa não adianta, quando o que importa some de uma hora para outra sem avisar. Foi então que o rádio da picape começou a chiar. Eu tenho o hábito de deixar ligado num volume baixo, uma rádio AM de Patos que toca sertanejo raiz e notícia de preço de boi. Não porque gosto de companhia sonora, é que o silêncio total dentro da cabine me lembra demais de certas noites. A locutora falava sobre a previsão de chuva para o fim de semana. Eu não ouvi muito. Estava olhando o capim balançar no vento da manhã, pensando, sem querer, se Maria Luísa teria dito alguma coisa bonita sobre esse balanço, quando uma coisa no acosteiro da estrada municipal me chamou a atenção. Uma figura, pequena, parada. Pisquei. Achei que era um veado. Às vezes cruzam a divisa da fazenda e ficam parados no mato ralo, olhando para o mundo com aquela cara de quem não entende muito o que está acontecendo. Mas não era veado. Era uma mulher. Parada na beira da estrada de chão que liga a fazenda à municipal, de costas para mim, com alguma coisa nos braços. Estava parada de um jeito que não era de quem está esperando carona, nem de quem está passando. Era o jeito de quem não sabe mais para onde ir. Eu friei devagar. Ela não se virou. Não pareceu me ouvir chegar. Ficou parada com aquela postura curvada de quem está segurando um peso que não é só físico, olhando para a estrada à frente como se esperasse que a resposta aparecesse no horizonte de terra vermelha e cerrado seco. Desliguei o motor. Saí do carro com cuidado. Que barulho brusco assusta qualquer criatura no mato. E eu já tinha aprendido, nessa altura da vida, que gente assustada é mais difícil de ajudar do que animal assustado. Senhora, chamei com voz baixa. Ela se virou e eu parei. Não porque reconheci o rosto de imediato. Reconheci depois, devagar, como a gente reconhece uma música que não ouve faz muito tempo. A melodia vai chegando aos poucos, uma nota de cada vez, até que de repente o peito aperta e a memória bate. Mas o que me parou primeiro não foi o rosto, foi o bebê. No colo dela, enrolado num casaco de moletom que devia ser o único agasalho que ela tinha, dormia uma criança pequena, muito pequena. Com um barulhinho de respiração que eu escutei só quando me aproximei mais, aquele som de criança nova que parece frágil demais para existir no mundo aberto. A mulher estava com o rosto marcado, não de surra, não tinha roxo nem corte. Era uma marca diferente, mais funda, a marca de quem chorou muito, dormiu pouco e comeu menos ainda por mais tempo do que devia. Os olhos dela eram fundos, com aquela cor acinzentada que o cansaço extremo dá para qualquer olho, independente da cor que Deus colocou neles ao nascer. Ela me olhou, eu a olhei. E então, como se o ar tivesse saído todo de uma vez, ela disse com a voz de quem não fala com ninguém faz dias: "Seu Valmir, o meu nome."
dito com o seu de quem me conheceu num tempo em que eu era patrão e ela era empregada. O mundo parou, porque eu lembrei. Rosária Campos. 17 anos atrás, ela trabalhava na casa grande lavando, passando, cozinhando. Uma moça jovem, séria, que chegava cedo e ia embora sem fazer barulho. E que eu mandei embora numa tarde seca de agosto, porque Geraldo, meu gerente de então, me mostrou um relatório dizendo que havia desaparecido comida da despensa e apontou o dedo para ela. Eu não investiguei, confiei no homem errado e mandei ela embora. Agora ela estava ali, na beira da estrada que corta a minha fazenda, com um bebê no colo e a minha culpa impressa no rosto dela sem que ela soubesse disso ou precisasse falar. Engoli em seco. Rosária, disse com uma voz que não soou como a minha. Ela assentiu, devagar, com o cansaço de quem não tem mais energia para esconder nada. E eu percebi, naquele instante, que aquela manhã não ia ser igual a nenhuma outra manhã dos últimos 4 anos. Ia ser diferente por dentro. E ainda não sabia se para melhor ou para pior. Capítulo 2. O encontro na estrada. Fiquei parado por mais tempo do que devia. Não é desculpa dizer que o sol ainda estava baixo e que a luz daquela manhã deixava tudo com uma aparência de sonho. Não é desculpa dizer que faz 4 anos que não ouço ninguém pronunciar meu nome com aquele seu de respeito antigo, aquele jeito de falar que Maria Luísa dizia que era o sotaque da humildade. Não é desculpa nenhuma. A verdade é que eu estava com medo. Medo de que ela me dissesse alguma coisa que eu não soubesse como responder. Medo do peso que eu já estava sentindo subir no peito. Aquele peso que a gente reconhece quando sabe que errou e que o erro ficou guardado em alguém que não merecia guardar. Mas o bebê fez um barulhinho, pequeno, quase nada. Um suspiro comprido que saiu entre os lábios fechados daquela criança como o vento saindo por baixo de uma porta. E esse barulho foi suficiente para me tirar do lugar onde eu estava parado. Que não era só à beira da estrada, era também um lugar dentro de mim, onde eu ficava, às vezes, parado no meio dos meus próprios erros, sem saber qual deles enfrentar primeiro. "Você tá bem?" perguntei, e a pergunta soou idiota assim que saiu, porque claramente ela não estava. Rosária não respondeu de imediato. Olhou para baixo, para o bebê, e ajeitou o casaco de moletom em volta da criança com um gesto tão automático e tão cheio de cuidado que doeu de ver. Era o gesto de quem já fez aquilo 1000 vezes, de quem aprendeu que o mundo pode desabar, mas a criança tem que estar coberta. "Tô de pé", ela disse por fim. Não era a mesma coisa que estar bem, e as duas sabíamos disso, mas eu aceitei porque era o que ela tinha para oferecer. "Desde quando você está aqui?" Ela piscou, pensou, como se a noção de tempo tivesse ficado confusa em algum momento da madrugada. "Desde umas 3 da manhã, mais ou menos, eram quase 7, mais de 4 horas parada na beira de uma estrada de terra, no Cerrado Mineiro, com uma criança de colo, num frio que de manhã cedo ainda morde mesmo em junho. Olhei para as sandálias dela, sandália de borracha barata, do tipo que vende em mercadinho de cidade pequena por R$12, e vi que os pés estavam sujos de terra vermelha até o tornozelo. Ela tinha andado. "Você veio de onde?" "Da estrada municipal. Vim a pé pelo aceiro. O aceiro que corta o lado sul da fazenda tem quase 2 quilômetros de extensão. 2 quilômetros de terra irregular, com buraco, pedra solta e mato nos 2 lados, carregando um bebê." Eu não perguntei mais nada por um momento. Fui até a picape, abri a porta traseira e peguei o cobertor que fica dobrado no banco de trás desde o inverno passado. Um cobertor de lã grossa, cor de tabaco, que Maria Luísa comprou numa feira de artesanato em Araxá e que eu nunca tirei do carro porque tirar parecia um tipo de despedida que eu não estava pronto para fazer. Voltei e estendi o cobertor sem dizer nada. Rosária olhou para ele, olhou para mim e então fez alguma coisa que eu não esperava. Não agradeceu de imediato. Ficou olhando para o cobertor por um segundo, com aquela expressão de quem já recebeu ajuda, que virou armadilha e aprendeu a desconfiar de mãos estendidas. Entendi aquela hesitação.
Eu era parte do motivo dela existir. Pode pegar, disse, com uma voz que tentei deixar quieta, sem pressa. Não tem condição nenhuma. Ela pegou. Enrolou o bebê com o cobertor por cima do moletom, devagar, com aquele cuidado todo de novo. A criança mexeu um pouco, abriu a boca, mas não acordou. Quantos meses tem? Perguntei. 7. 7 meses. Uma criança pequena, então, mas já passada daquele período mais frágil dos primeiros meses. Respirei um pouco mais fácil sem perceber. Como chama? Rosária demorou um segundo. Heitor. Disse o nome como quem diz uma coisa sagrada, curto e preciso, sem explicação, como se o nome já dissesse tudo o que precisava ser dito sobre aquela criança. Você tem para onde ir? Perguntei. E essa também era uma pergunta com resposta óbvia, mas às vezes a gente precisa perguntar o óbvio para que o outro possa dizer em voz alta o que já sabe por dentro. Ela fitou a estrada à frente. O horizonte de terra vermelha e cerrado ralo que se esticava até onde a vista alcançava, sem casa, sem sinal de gente, sem nada que prometesse abrigo num raio de muitos quilômetros. Não, ela disse, simples assim. Então vem. Não foi mais que isso. Não fiz discurso, não prometi nada. Abri a porta do lado do passageiro da picape e esperei. Ela não se mexeu de imediato. Ficou me olhando com aquele olhar que eu já vi em gado recém-chegado de outro sítio. Aquela mistura de necessidade e desconfiança que só o tempo e a constância conseguem desfazer. Olhou para mim, olhou para o carro, olhou para a estrada à frente, como se ainda calculasse se havia uma terceira opção que eu não estava enxergando. Não havia. Ela sabia disso. Subiu devagar, segurando Heitor contra o peito com um braço e se apoiando na porta com o outro. Sentou no banco, ajeitou o bebê no colo com o cobertor ainda enrolado e ficou com o olhar para frente, reto, como quem entrou num ônibus de cidade grande, presente no corpo, mas resguardada na alma. Entrei do meu lado, dei a partida. O barulho do câmbio soou mais alto do que eu gostaria naquele silêncio. Dirigimos os primeiros 500 metros sem dizer uma palavra. O cerrado passava dos dois lados, o sol começando a subir de verdade agora, tingindo o capim de um dourado, que em outro momento eu acharia bonito. O rádio ainda cheiava baixinho, e eu desliguei sem pensar, porque de repente o sertanejo parecia coisa errada para aquele momento. Eu sei quem você é, disse ela de repente, com a voz firme mas baixa, sem me olhar. Eu sei que você sabe. Eu não vim atrás de você. Ela continuou, no mesmo tom. Não vim à procura da fazenda. Vim porque a estrada municipal tem um buraco grande no quilômetro 3, e o carro que eu estava enganchou lá e o motorista foi embora. Parei a picape. Não porque quis. O pé pisou no freio sozinho, como quando a gente leva um susto antes de entender o que assustou. Que motorista? Um homem que me deu carona em Presidente Olegário. Disse que ia até Patos. Ela fez uma pausa. Na metade do caminho, começou a pedir coisa que eu não ia dar. Quando falei não, ele parou o carro e mandou eu descer. Senti um aperto no maxilar, do tipo que vem antes de raiva. Com o bebê? Com o bebê. Disse isso sem ênfase, sem drama, do jeito de quem está tão acostumado a que o mundo trate mal que a crueldade virou dado, não escândalo. Aquilo me pesou de um jeito que eu não soube nomear na hora. Ainda não sei direito. Era raiva do homem, sim. Mas era também alguma outra coisa, mais funda, sobre o tipo de mundo que deixa uma mulher com um filho pequeno à beira de uma estrada de terra às 3 da manhã e segue viagem sem olhar no espelho. Tá bem, disse. A gente chega em casa em 10 minutos. Ela não respondeu. Voltei a dirigir. O sol já estava alto o suficiente para esquentar o capô quando avistei o portão da fazenda. Entrei pelo aceiro principal, passei pela mangueira, passei pelo açude. Notei que Rosária olhava pela janela com uma atenção diferente. Não de quem está turista, mas de quem está verificando, avaliando, guardando informação por precaução. Parei em frente à casa grande. A Boa Esperança vista de frente não é uma casa rica, é uma casa sólida,
Paredes de bloco rebocado, varanda coberta com telha colonial, janelas com grade de ferro pintada de verde escuro. Ao lado, a cozinha de fora, onde Benedito às vezes faz o café quando chega cedo. Atrás, o galpão de ferramentas e o paiol. Tudo um pouco gasto pelo tempo e pela falta de mãos que antes cuidavam dessas coisas. Desci primeiro, dei a volta e abri a porta dela. Porque o puxador do lado de fora tem um jeito específico de apertar que só quem conhece sabe. Ela desceu com o Heitor no colo. Ficou parada na frente da casa, olhando para a varanda, e eu percebi que ela estava esperando algum sinal de que havia mais gente, de que havia uma mulher, de que ela não estava sozinha comigo num lugar isolado. Não tem mais ninguém aqui hoje, disse, antecipando a preocupação. Meu empregado não veio. Minha mulher faleceu há 4 anos. Você está segura, mas se preferir, eu deixo a porta da frente aberta e fico do lado de fora enquanto você descansa. Ela me olhou por um momento longo. Não precisa, disse por fim. Entramos. A cozinha estava com o cheiro de café requentado e lenha apagada. Atirei mais 2 pedaços de madeira no fogão, que ainda tinha brasa, e em pouco tempo o fogo pegou de novo. Peguei a chaleira, enchi de água, botei para ferver. Abri a geladeira e vi o que havia. Ovos, arroz de ontem, um pedaço de queijo meia-cura, manteiga, uma garrafa de leite que Benedito tinha trazido de uma vaquinha leiteira que ele cria na casa dele. Tem leite, falei sem me virar. Para ele mamar se precisar. Ele tá no peito ainda, ela disse. Mas eu preciso comer alguma coisa. Ontem foi difícil. Não perguntei o que significava ontem foi difícil. Não era hora. Fritei 4 ovos com manteiga. Esquentei o arroz. Cortei o queijo em fatias grossas. Botei na mesa com o café fresco e o pão de forma que tinha na despensa, um pouco murcho, mas ainda bom. Ela comeu. Comeu com aquela contenção de quem foi criada para não parecer faminta, mesmo quando está. Mas comeu tudo. O ovo, o arroz, o queijo, 2 pedaços de pão. Bebeu o café devagar, com Heitor equilibrado no colo, com uma habilidade de mãe que a gente só aprende na prática. Eu fiz de conta que arrumava coisas no fogão para não ficar olhando e constranger. Quando ela terminou, ficou um silêncio, o tipo bom de silêncio, cheio de comida e calor de fogão, que é diferente do silêncio vazio que eu conheço bem. Por que você me trouxe? Ela perguntou. A pergunta caiu na cozinha como uma pedra em água parada. Eu me virei. Ela me olhava de frente agora, com o Heitor adormecido de novo no colo, os olhos fundos e cansados, mas atentos. Era uma pergunta justa. Era a pergunta certa, e ela merecia uma resposta que não fosse só gentileza de superfície. Porque eu errei com você, disse. E não é isso que me fez trazer você. Você precisava de ajuda, e eu tinha como ajudar. Isso foi o que me fez trazer, mas o resto é verdade também. Ela não respondeu. Ficou me olhando por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Eu não vim cobrar nada, disse ela por fim. Eu sei. Por isso mesmo você pode ficar enquanto precisar. Outro silêncio. Heitor suspirou no colo dela, aquele suspiro de bebê dormindo que parece satisfação pura. E os dois ficamos olhando para ele por um momento. Ela com o olhar de mãe que não tem fundo, eu com aquele aperto de quem não tem filho e nunca vai ter e só agora sente o peso disso de verdade. Tem um quarto com banheiro no corredor, eu disse. Pode usar, tem toalha limpa no armário. Eu vou tratar da cerca do pasto 3 e só volto no final da tarde. Me levantei, peguei o chapéu na estaca da porta e saí sem esperar resposta. Lá fora, o sol já batia forte. O cerrado estava silencioso do jeito que só fica no meio da manhã, quando até os pássaros param de cantar por um tempo. Fui até a picape, subi e fiquei parado por um momento com as mãos no volante sem dar a partida. Lembrei de Geraldo, o gerente de então, o homem que apontou o dedo para Rosária 17 anos atrás. Um homem em quem eu confiei porque era homem de terninho e fala fácil, e eu era fazendeiro sem jeito para papelada e precisava de alguém que entendesse de números.
Nunca investiguei direito, nunca ouvi ela. Mandei embora uma moça séria e de trabalho honesto por conta da palavra de um homem que eu devia ter questionado mais. Dei a partida. O câmbio barulhou. E eu fui para o pasto 3 consertar o mourão. Mas lá dentro de mim, alguma coisa que tinha ficado presa faz 17 anos estava começando, devagar e com dor, a se soltar. Capítulo 3. Confiança frágil. Voltei da cerca às 5 da tarde com as mãos calejadas de enxada e a camisa encharcada de suor. O mourão novo estava fincado, o arame esticado, o problema resolvido. Trabalho de roça é assim, direto, concreto, com começo e fim visíveis. Você vê o que está errado, corrige, e no final do dia a cerca está de pé ou não está. Não tem meio termo, não tem interpretação, não tem dúvida sobrando. A vida dentro de casa é mais complicada. Parei a picape no alpendre e fiquei um instante antes de descer, olhando para a janela da cozinha. Havia luz acesa e um cheiro que chegou até mim pela janela aberta. Cheiro de alho refogado, de caldo quente, de coisa cozinhando no fogão a lenha. Não me lembrava da última vez que cheguei em casa e havia cheiro de comida. Desci devagar, bati as botas no degrau da varanda para tirar o barro. Entrei pela porta da cozinha com o cuidado de quem não sabe bem o que vai encontrar do outro lado. Rosária estava de costas para o fogão, mexendo uma panela grande com a colher de pau que fica pendurada no gancho da parede. Heitor estava deitado numa espécie de ninho que ela tinha montado com o cobertor de lã no canto da cozinha, longe do calor do fogo, deitado de barriga para cima, olhando para o teto com aquela concentração séria que bebê tem quando descobre que o mundo tem mais coisas do que cabia nos olhos dele até ali. Ela se virou quando me ouviu entrar. Tinha feijão na despensa, disse sem preâmbulo como quem presta conta. E toucinho. Fiz um caldo. Se não quiser, não tem problema, eu quero, eu disse. Ela assentiu. Voltou-se para o fogão. Fui lavar as mãos na pia, tirei o chapéu, botei na estaca. Me sentei na cadeira de sempre, a da esquerda, de frente para a janela que olha para o pasto. E fiquei olhando o Heitor por um momento. O menino tinha os olhos abertos e escuros, muito atentos. E quando percebeu que eu estava olhando para ele, ficou me encarando com aquela seriedade de bebê que quase dá vontade de rir. Ele tá bem? Perguntei. Tá. Dormiu a tarde toda. Ela serviu o caldo numa tigela funda, botou um pedaço de pão do lado e colocou na minha frente. Acho que o calor fez bem. Era um caldo escuro, cheiroso, com pedaços de toucinho boiando e feijão inteiro, do tipo que minha mãe fazia quando eu era menino, e que Maria Luísa nunca pegou o jeito de fazer igual. Tomei uma colherada. Estava bom, estava muito bom. Ela se serviu também, sentou no outro lado da mesa, não na cadeira de Maria Luísa, mas na cadeira do canto, a que a gente usa quando tem visita, e começamos a comer em silêncio. Um silêncio que não era desconfortável, mas também não era fácil. Era o silêncio de duas pessoas que têm muita coisa para dizer e ainda não sabem por onde começar. Heitor soluçou uma vez no cantinho. Os dois olhamos para ele ao mesmo tempo. Estava bem. Voltamos para o caldo. Onde você estava morando? Perguntei quando terminei a tigela. Ela demorou. Em Presidente Olegário, faz uns 2 anos. E antes? Antes foi em vários lugares. Disse isso com uma leveza que não era leveza. Era o tom de quem aprendeu a resumir sofrimento em poucas palavras para não ter que explicar tudo. Depois que saí daqui, fui para Belo Horizonte. Fiquei um tempo. Depois Uberlândia. Depois voltei para o interior, porque cidade grande com filho pequeno é caro demais para quem não tem família por lá. O pai do Heitor? A pergunta saiu antes que eu pensasse se devia fazer. Ela não respondeu de imediato. Mexeu na tigela, passou a colher pelo fundo e quando levantou o olhar havia alguma coisa nele que não era mágoa. Era uma coisa mais dura que mágoa, mais assentada, como pedra que já secou. Não está no quadro, disse ela. Simplesmente. Não insisti. Depois do jantar, ela foi dar de mamar ao Heitor no quarto e eu fiquei na cozinha lavando as louças sozinho, olhando pela janela para o escuro do pasto onde os grilos cantavam no capim.
Lavei devagar. Não tinha pressa nenhuma para terminar e voltar para a sala vazia. Quando ela voltou, Heitor estava adormecido de novo, agora no quarto, e ela trouxe o cobertor dobrado debaixo do braço. Obrigada pelo cobertor, disse, colocando na beira da mesa. Fica com ele. É seu. Era da minha mulher. Parei. Ela gostaria que tivesse uso. Rosária ficou olhando para o cobertor um momento, depois dobrou de volta e ficou com ele. Essa foi a primeira coisa que ela aceitou sem hesitar. Os 2 dias seguintes foram de adaptação silenciosa, do tipo que a gente só consegue fazer quando está exausto demais para manter a guarda totalmente erguida. Ela não pediu nada, não exigiu nada. Acordava cedo, antes de mim, e quando eu chegava na cozinha, o fogo já estava aceso e o café já estava feito. Cuidava do Heitor com uma dedicação que ocupava a maior parte do dia. Banho, mamada, sono, aquele trabalho repetido e sem glamour de criar um filho pequeno que a gente só entende quando vê de perto. No tempo que sobrava, ajudava no que podia, varrendo o alpendre, lavando roupa na máquina velha que fica na área de serviço, capinando o canteiro de temperos que Maria Luísa plantou e que eu deixei crescer torto por falta de jeito. Eu trabalhava na fazenda durante o dia e voltava ao fim da tarde. Benedito voltou na segunda-feira, viu Rosária na cozinha e não perguntou nada, porque Benedito é do tipo que entende que certas coisas não precisam de explicação para fazer sentido. Apenas desviou o olhar, deu um aceno de cabeça para ela como cumprimento e foi cuidar do gado sem comentário. Gosto disso nele. Mas à noite, depois que Heitor dormia e a casa fechava, havia uma tensão fina que nenhum dos dois nomeava. Não era tensão ruim. Era a tensão de quem sabe que há uma conversa importante esperando e ainda não chegou a hora certa de começar. Ela me olhava às vezes com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era raiva, não era desconfiança pura, era algo mais parecido com avaliação. Como se ela estivesse juntando dados, medindo, decidindo o quanto podia confiar antes de abrir mais alguma coisa. Eu entendia. Eu a tinha decepcionado de uma forma que não é fácil de superar, mesmo quando a pessoa do outro lado parece diferente do que foi. Na quarta-feira à noite, enquanto eu tomava café na varanda e o céu do cerrado mostrava mais estrela do que qualquer cidade do mundo jamais vai mostrar, ela apareceu na porta com uma caneca na mão. Se sentou na cadeira de palha do lado, aquela que ficava de Maria Luísa, e olhou para o céu junto comigo por um tempo sem dizer nada. Eu sei que não foi você, disse ela por fim. Virei para ela. Como assim? Geraldo. Ela falou o nome devagar, como quem cospe alguma coisa amarga. Eu sei que ele foi quem montou a história. Eu soube faz tempo. Fiquei quieto, esperando. 6 meses depois que saí daqui, eu estava em Belo Horizonte, lavando roupa para fora para pagar aluguel num quarto de pensão. Uma prima minha que trabalhava em Patos me ligou dizendo que Geraldo tinha sido mandado embora da fazenda também. Disse que você tinha descoberto desvio de dinheiro. Fechei os olhos por um segundo. Era verdade. 2 anos depois de demitir Rosária, descobri irregularidades nas notas fiscais de insumo. Mandei fazer uma auditoria. O contador achou o esquema. Geraldo negou até a parede, mas as provas eram claras. Fui à polícia. Ele foi indiciado, pagou parte do que devia, ficou com ficha. Mas eu nunca soube que Rosária ficou sabendo. Por que você não voltou? Perguntei. Ela me olhou com uma paciência que eu não merecia. Pra quê, seu Valmir? Disse sem rispidez, mas sem rodeio também. Voltar para dizer que eu não roubei? Você ia acreditar na palavra de uma ex-empregada contra o que você mesmo tinha concluído? Ia me contratar de volta por obrigação, por pena? Ia me olhar sem aquela dúvida no fundo do olho? Não respondi, porque ela estava certa. Eu reconstruí o que deu para reconstruir, continuou ela. Não foi fácil, mas foi meu. Fez uma pausa. Olhou para o Heitor que dormia dentro, invisível, mas presente em cada gesto dela. Até uns meses atrás, eu achava que estava conseguindo. O que aconteceu?
O silêncio durou tempo suficiente para um sapo cantar lá no açude e um outro responder de algum lugar mais longe. Eu estava alugando um cômodo numa casa em Presidente Olegário. O dono da casa começou a incomodar. Quando falei que ia sair, ele disse que eu devia 2 meses de aluguel que eu não devia, que eu tinha assinado um contrato que eu não assinei. Ela tomou um gole de café. Fui tentar resolver no Procon. Ele foi lá antes de mim e fez um boletim dizendo que eu tinha roubado coisas da casa. O maxilar voltou a apertar. A história se repetiu, disse eu. A história sempre se repete para quem não tem papel, não tem advogado e não tem quem responda por ela, disse ela, com uma serenidade que era mais pesada que qualquer raiva. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento mexeu no capim lá embaixo. Aquele som de palha roçando palha, que é um dos sons mais antigos do cerrado. Você pode ficar aqui, eu disse. Não por obrigação minha, nem por dívida. Por escolha. Enquanto precisar, enquanto quiser. Ela não respondeu de imediato. Olhou para o céu. Encontrou uma estrela em algum lugar e ficou com o olhar parado nela por um tempo. Vou precisar trabalhar, disse. A fazenda tem trabalho. Benedito não dá conta de tudo sozinho. E eu não tenho mais disposição que tinha. Se quiser, a gente acerta um salário como qualquer empregado. Não quero favor. Não é favor, é serviço. Ela considerou. Me deixa pensar. Pode pensar. Levantei, peguei minha caneca vazia e fui para dentro. Na soleira da porta, me virei um instante. Rosária. Ela me olhou. Eu devia ter investigado antes de te mandar embora. Isso foi meu erro e não tem como desfazer. Mas posso fazer diferente agora. Só isso. Ela não respondeu. Ficou olhando para o céu de novo. Entrei. Fui até o quarto. Deitei no meu lado da cama, que é o único lado que conheço dormir agora, e fiquei olhando para o teto escuro. Por primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não parecia completamente vazio. Na quinta-feira, o tempo mudou. O céu, que de manhã estava limpo e azul, começou a fechar no começo da tarde com aquelas nuvens altas e escuras que no Cerrado Mineiro significam uma coisa só: temporal rápido, pesado e sem aviso. Fui buscar o gado do pasto, 2 com Benedito, antes que a chuva pegasse. Conseguimos colocar o grosso dentro, mas sobraram umas 12 cabeças que tinham passado para o fundo do pasto e estavam teimosas. Quando o raio caiu do outro lado da serra e o trovão chegou logo atrás, o gado disparou e eu disparei atrás, e quando terminei de juntar estava encharcado, com barro até o joelho e o coração batendo mais rápido do que devia para um homem da minha idade. Cheguei em casa ofegante. Rosária estava na varanda com Heitor no colo, olhando a chuva cair no pasto. A chuva já estava forte, daquelas que batem na telha colonial com um barulho de tambor, e o céu tinha ficado quase escuro de tão carregado. Tá tudo bem? Ela perguntou quando me viu chegar. Tá, gado dentro. Tirei as botas enlameadas no degrau. Você e ele? Ele ficou agitado com os trovões, mas agora tá bem. Entrei, troquei de roupa, voltei para a cozinha onde ela tinha aquecido o café. Me sentei. A chuva barria a janela com força, o vento dobrava as pontas do capim lá fora, e a casa rangia nos cantos como madeira velha faz quando o tempo aperta. Foi quando o Heitor começou a chorar. Não era o choro de fome que eu já tinha aprendido a reconhecer. Um choro curto e ritmado, com pausas, como chamado. Esse era diferente. Era um choro contínuo, agudo, com uma nota no final que tinha alguma coisa errada. Rosária foi imediata. Pegou ele no colo, verificou a fralda, tentou o peito. Ele recusou. Continuou chorando. Ela passou a mão na testa dele. Eu vi a expressão dela mudar. Tá com febre, disse ela com uma voz que tentou ficar calma, mas não ficou completamente. Quanto? Não sei. Não tenho termômetro. Fui até o banheiro. No armário de remédio que Maria Luísa sempre manteve organizado, havia um termômetro de mercúrio antigo. Trouxe. Rosária mediu. Esperamos os 3 minutos com o som da chuva cobrindo tudo, Heitor ainda chorando, mas um choro mais fraco agora. Aquele choro cansado de criança que está desconfortável, mas não tem mais energia para o volume total. Ela tirou o termômetro. Olhou.
38,8. Não era uma febre absurda. Mas em bebê de 7 meses, 38,8 pede atenção. Tem dipirona? Ela perguntou. Voltei ao armário. Tinha dipirona em comprimido que não servia e um frasco de paracetamol líquido que Maria Luísa tinha comprado uma vez que a sobrinha foi visitar. Verifiquei o prazo. Ainda no prazo. Serve paracetamol? Serve. Qual concentração? Li o frasco. Ela calculou a dose pela memória, ou pelo jeito de mãe que aprende essas coisas na necessidade, e deu ao Heitor com a tampinha do frasco usada como colherinha. Ele fez cara ruim, mas engoliu. Depois, ela o colocou no colo de novo, de frente para o seu peito, e começou a balançar devagar, numa cadência que não era ritmo de música, era ritmo de mãe, aquele movimento antigo que existe antes de qualquer canção. Eu fiquei ali, não fui para a sala, não fingi que tinha outra coisa para fazer. Me sentei na cadeira de frente e fiquei ali, porque sair naquele momento parecia errado, como abandonar um posto. A chuva continuou forte por mais 1 hora. Heitor foi cedendo. O choro virou resmungo. O resmungo virou quietude. E por volta das 7 da noite, ele estava dormindo de novo. Ainda quente, mas menos. A respiração mais calma. Rosária encostou na cadeira com ele no colo, os olhos fechados de cansaço, mas a postura ereta. Que mãe não relaxa de verdade, enquanto o filho não está completamente bem? Ele vai ficar bem, eu disse. Eu sei, ela respondeu, sem abrir os olhos. Mas obrigada por ficar. Aquelas 5 palavras pesaram mais do que eu esperava. Fiquei quieto um tempo. A chuva tinha amainado. Agora era um chuvisco fino, e o sapo do açude tinha voltado a cantar lá longe. Foi então que meu celular vibrou na mesa. Olhei o número. Não estava na agenda. Código de área de Presidente Olegário. Atendi. Alô. A voz do outro lado era masculina, grossa, com aquele tom de quem está acostumado a não receber não como resposta. Você tem uma pessoa lá que não é sua, disse a voz. O estômago desceu. Com quem eu falo? Com quem não precisa se identificar. Uma pausa calculada. Ela tem coisa minha e eu quero de volta. Olhei para Rosária. Ela tinha aberto os olhos. Pelo jeito que me olhava, ela sabia quem era. Desliguei. O silêncio que ficou depois era um tipo de silêncio que eu nunca tinha sentido dentro daquela cozinha. Era o silêncio de antes de uma tempestade que não é de chuva. Capítulo 4. Noite de prova. Fiquei olhando para o celular na minha mão por um momento que pareceu mais longo do que foi. Depois olhei para Rosária. Ela estava me olhando de volta com aquela expressão que eu já tinha começado a reconhecer. Não era medo, exatamente. Era alguma coisa anterior ao medo, aquele estado de alerta que vem antes, quando o perigo ainda não chegou, mas o corpo já sabe que está a caminho. Os braços apertaram o Heitor um pouco mais contra o peito, um movimento que ela provavelmente nem percebeu que fez. Era ele, disse ela. Não perguntou. Quem é ele? Ela respirou fundo, devagar, do jeito de quem está organizando as palavras antes de falar, porque sabe que o que vai dizer é pesado e quer ter certeza de que vai dizer certo. Dono da casa onde eu morava, Arlindo Meireles. O que ele quer? Diz que eu levei coisas dele quando saí. Levou? O olhar dela endureceu por um segundo, não de raiva, de cansaço de ter que provar a mesma coisa de novo. Levei minha roupa, a roupa do Heitor e uma panela que é minha desde antes de conhecer esse homem. Pausa. Ele tem uma história diferente. Que história? Que eu levei dinheiro, R$ 300 que ele guardava numa lata na cozinha. Ela olhou para a janela onde a chuva ainda batia fina. Dinheiro que não existe e que eu nunca vi. A mesma história, o mesmo dedo apontado. A mesma mulher sem papel e sem advogado do lado errado de uma acusação que não precisava de prova para grudar. Levantei. Como ele conseguiu meu número? Não sei. Ela franziu o senho. A não ser que... Quando eu pedi carona na estrada municipal, o motorista me perguntou para onde eu ia. Falei que ia para Patos. Ele perguntou se eu tinha alguém lá. Eu disse que tinha uma fazenda conhecida na saída de Patos. E ele foi embora e ligou para Arlindo.
Ela fechou os olhos por um segundo. Provavelmente foram juntos num acordo, disse ela baixinho, mais para si mesma do que para mim. O motorista da carona. Eu fui idiota. Você não foi idiota, eu disse, firme. Você estava precisando de ajuda e aceitou de quem apareceu. Isso não é idiotice, é necessidade. Ela não respondeu, mas o maxilar relaxou um pouco. Me sentei de volta. Precisava pensar. Não era o tipo de situação que resolve no impulso. Eu aprendi isso na roça. Que problema que você enfrenta sem plano vira 2 problemas. Ele sabe que você está aqui? Agora sabe. Tem como ele vir até aqui? Tem como ele tentar. Ela olhou para mim com seriedade. Seu Valmir, eu posso ir embora. Não quero trazer problema para sua fazenda. Você não vai a lugar nenhum essa noite, disse. Tá chovendo, o bebê tá com febre e a estrada municipal deve estar com um buraco cheio d'água. Ninguém anda nessa estrada à noite sem conhecer cada pedaço dela. E você conhece? Conheço cada palmo, ela considerou. Heitor remexeu no colo dela e ela fez aquele balanço automático de novo. E se ele vier? Essa é a minha terra, disse. Ele não entra aqui sem que eu deixe. Não falei com bravata. Falei com o tom simples de quem está enunciando um fato. A Fazenda Boa Esperança tem portão de ferro na entrada principal, cadeado de segurança, e a estrada de aceiro que corta a propriedade pelo sul, que era por onde Rosária tinha entrado a pé, é estreita demais para carro de passeio passar no barro encharcado sem atolar. Mas havia o celular, e havia a noite inteira pela frente. Me levantei, fui até o quarto de hóspedes e voltei com um radiocomunicador velho que eu uso para chamar Benedito quando o celular não pega nos fundos da fazenda. Testei as pilhas, funcionando. Se acontecer qualquer coisa essa noite, você chama no canal 2. Benedito mora a 1 quilômetro daqui pela estrada interna e ele vai ouvir. Ela olhou para o rádio, olhou para mim. Você vai ficar acordado? Vou. Não precisa. Eu sei que não precisa, disse, mas vou ficar do mesmo jeito. Ela assentiu devagar e aceitou o rádio. A casa ficou quieta depois das 8. Rosária foi para o quarto com Heitor, que tinha melhorado. A febre descido para 38, a respiração normalizada, o menino dormindo de barriga para cima com os bracinhos abertos daquele jeito de bebê que parece que o mundo inteiro é seguro e aconchegante. Eu fiquei na sala. Não liguei a televisão. Só acendi o abajur de canto que Maria Luísa tinha comprado numa viagem a Uberlândia. Um abajur de cúpula cor de mostarda que ela disse que deixava a luz da sala quente de verdade. E fiquei na cadeira de couro velho, olhando para o nada. A chuva havia parado de vez por volta das 9. O cerrado, depois da chuva, tem um cheiro específico que não tem comparação com nada. Terra molhada, capim esmagado, aquela umidade que sobe do chão e mistura com o ar frio da noite e fica parado na varanda como uma coisa viva. Maria Luísa dizia que esse cheiro era o cerrado respirando. Eu continuava achando que ela tinha razão. Às 10h30, o celular vibrou de novo. O mesmo número. Não atendi. Vibrou uma segunda vez. Uma terceira. Depois parou. 5 minutos depois, uma mensagem. Ela não tem onde se esconder. Amanhã eu vou buscar o que é meu. Não respondi, mas salvei o número e fotografei a tela com outro celular que tenho na gaveta, o velho que uso como backup. Prova é prova. Benedito sempre diz que fazendeiro bom guarda nota fiscal de tudo. E eu aprendi a estender esse princípio para outras áreas da vida depois do caso de Geraldo. Às 11h20, ouvi um barulho lá fora. Fiquei parado, escutando. Não era vento. Vento no cerrado eu conheço. Tem um ritmo, uma constância, vem e vai. Esse barulho era diferente. Era intermitente, como passos no barro. Me levantei devagar. Fui até a janela da sala sem acender luz nenhuma. Olhei para o lado de fora pelo vidro. A lua tinha saído depois da chuva e estava quase cheia, dando uma claridade esbranquiçada para tudo. O pasto principal estava quieto. O portão de ferro da entrada estava fechado. Eu podia ver a corrente do meu ângulo. O alpendre estava vazio.
Mas alguma coisa tinha feito aquele barulho. Fui até a cozinha, peguei a lanterna que fica na segunda gaveta, voltei para a janela da sala e varri o feixe de luz pelo alpendre, pelo pé de mangueira velho que fica no lado direito da casa, pelo começo do aceiro sul. Nada. Fui até a porta dos fundos e abri com cuidado. O cheiro do cerrado molhado entrou inteiro. Fiquei parado na soleira, escutando. Um sapo. O açude lá longe. Grilos, e então, vindo do lado do galpão de ferramentas, o barulho de novo. Um ruído metálico, baixo, como alguma coisa roçando em chapa de zinco. Fui. Andei pelo lado da casa com a lanterna baixa, iluminando só o chão na minha frente para não me anunciar. O barro estava macio sob as botas. Dobrei a esquina do galpão e varri a lanterna para o comprimento da parede lateral. Um gambá gordo e indignado, que me olhou de frente com os olhos brilhando no feixe de luz, com a cara de quem não entende porque todo mundo faz tanto drama quando ele resolve passear à noite. Eu parei, olhei para ele olhou para mim. Dei meia volta e voltei para dentro. Na soleira da porta dos fundos, me dei conta de que meu coração estava batendo mais rápido do que devia. Respirei fundo. Uma vez, duas. O ar frio do cerrado depois da chuva encheu o peito e foi saindo devagar. Eu estava mais abalado do que percebia. Não era só a situação de Rosária. Era o que a situação de Rosária estava mexendo em mim por dentro. Aquele lugar onde eu guardei o erro de 17 anos e tampei com trabalho, com rotina, com o silêncio da fazenda que eu confundi com paz. A chegada dela tinha removido a tampa. E agora, o que estava embaixo estava subindo. Voltei para a sala, me sentei. Eram quase meia-noite quando ouvi a porta do corredor abrir. Rosária apareceu na entrada da sala com Heitor no colo. O menino acordado, olhando para o mundo com aquela cara de quem não sabe que horas são e também não se importa. Ela estava com o cabelo solto, uma blusa que devia ser de dormir, olhos que tentavam estar alertas, mas estavam pesados de sono. Ouvi você andar, disse ela. Tudo bem? Foi um gambá no galpão. Ela piscou, processou, e então, no meio daquela noite pesada e tensa, num movimento que eu não vi vir, ela deu uma risada pequena, curta, quase involuntária, como quem deixa escapar alguma coisa que estava guardando. Eu olhei para ela. Era a primeira vez que eu via ela rir. Mudava o rosto inteiro, tirava 10 anos. Mostrava uma pessoa que existia por baixo do cansaço, uma Rosária anterior a tudo que tinha acontecido, uma moça que um dia achou graça nas coisas. Gambá, ela repetiu, sacudindo a cabeça. Gambá, confirmei. Ela se sentou no sofá, Heitor equilibrado no colo. O menino olhou para mim com aquela seriedade toda de bebê e então fez um barulhinho com a boca. Um brberre de lábios fechados que não significava nada e significava tudo. E eu senti o peito apertar de um jeito que não sabia mais que era possível apertar. Ele melhorou, disse eu. Melhorou muito. A febre baixou. Ela passou a mão na testa do filho. Deve ser dentição. O pediatra de Presidente Olegário disse que ele ia começar a ter febre com os primeiros dentes. Quantos dentes tem? 2 embaixo, tá vindo mais 2 em cima. Olhei para o Heitor que me olhava de volta com aquela boca fechada séria e pensei que a gente não percebe como a vida de uma criança é toda de marcos pequenos, um dente, uma febre, um barulhinho com os lábios, e que cada um desses marcos é o mundo inteiro para quem está do lado. Posso perguntar uma coisa? Disse Rosária. Pode, sua mulher. Ela hesitou. Como era ela? A pergunta me pegou de lado, não de um jeito ruim. Era uma pergunta honesta, daquelas que só se fazem quando se está com o sono amolecendo a guarda e sobrando espaço para curiosidade genuína. Olhei para o abajur cor de mostarda. Era do tipo de pessoa que dava nome para a árvore, disse. Rosária esperou. Tinha um pé de pequizeiro no meio da propriedade. Ela chamava de Seu Benedito, não por causa do meu empregado. Ela tinha batizado antes de eu contratar o Benedito de verdade. Depois ficou confuso. Parei.
Ela dizia que a árvore tinha personalidade, que dava pequi só quando estava de bom humor. E dava. Toda a safra. Fiz uma pausa. Talvez ela tivesse razão. Rosária ficou quieta um momento. Depois disse: "Você ainda fala dela no tempo errado." Olhei para ela. "No presente," ela explicou com delicadeza. "Era do tipo, dizia, mas às vezes você escorrega para o presente. Ela tem um pé de piquezeiro." Não tinha percebido. "Faz 4 anos, disse." "Eu sei." Ela não disse isso com pena. Disse com respeito. "Minha mãe morreu quando o Heitor tinha 2 meses. Ainda escorrego também." Ficamos em silêncio, um silêncio diferente dos outros. Não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas de quem acabou de dizer alguma coisa importante e está deixando pousar. "Rosária," eu disse depois de um tempo. Amanhã cedo eu ligo para o delegado de Patos. Tenho o número dele há anos, a gente se conhece de reunião de associação rural. Mostro a mensagem que Arlindo mandou. A ameaça tem peso legal, especialmente quando há uma criança envolvida." Ela me olhou. "Você não precisa fazer isso." "Não é questão de precisar." Parei. 17 anos atrás eu não fui buscar a verdade. Fiquei quieto quando devia ter investigado. Não vou ficar quieto de novo. O silêncio que veio depois era diferente dos anteriores. Era o silêncio de quem está processando que alguém está do seu lado de verdade. Não por obrigação, não por culpa, mas por escolha. Vi o momento em que ela decidiu acreditar. Não foi um momento dramático. Foi uma coisa pequena. Ela relaxou os ombros. Só isso. Os ombros que ficaram erguidos e tensos desde que eu a encontrei na beira da estrada desceram 1 centímetro, 2, e ela ficou sentada no sofá com o Heitor no colo, com uma postura que era um pouco menos de quem está se preparando para fugir. "Tá bom," ela disse. "Dorme," eu disse. "Eu fico acordado mais um pouco." "Você não vai dormir?" "Durmo depois." Ela se levantou. Ficou parada um momento na entrada do corredor, com o Heitor encostado no ombro dela. "Seu Valmir." O gambá." Ela fez uma pausa e eu podia ouvir o sorriso mesmo sem ver o rosto. "Você foi ver pessoalmente no escuro, com a lanterna, sozinho." "Fui, por nós." Não era pergunta, era constatação. "Vai dormir, Rosária." Ela foi. A madrugada passou devagar. Às 2 da manhã liguei para o Benedito pelo radiocomunicador, acordei o homem e pedi desculpa, mas expliquei a situação em linhas gerais. Benedito ouviu em silêncio, fez uma pergunta. "O homem tem arma?" E quando eu disse que não sabia, ele disse apenas: "Então eu venho mais cedo amanhã e fico perto." E desligou. 61 anos, artrite no joelho esquerdo, e sem hesitar. Gente boa existe. A gente esquece disso às vezes. Às 13h40, o celular vibrou de novo. Outra mensagem do número de presidente Olegário. Dessa vez, não era ameaça, era uma foto. A foto mostrava a entrada da fazenda, o portão de ferro, a placa de madeira onde está escrito Boa Esperança, com letras queimadas que Maria Luísa fez com um ferro de solda num sábado de tarde. Tirada de longe, mas claramente tirada naquela noite. Recente. O chão ainda estava molhado na imagem e havia reflexo de lua no barro. Ele estava ali, ou tinha estado. Senti uma coisa subir dentro de mim que não era exatamente raiva. Era mais próxima daquilo que sinto quando uma tempestade fecha o horizonte e ameaça a safra. Não pânico, não paralisia, mas uma determinação fria e prática de fazer o que precisa ser feito antes que o prejuízo chegue. Fui até a janela da frente, olhei para o portão. Não havia ninguém, mas havia marcas de pneu no barro da entrada, do lado de fora do portão, frescas, de um carro que parou, ficou um tempo e foi embora. Voltei, sentei, fotografei a mensagem, fotografei a foto, mandei tudo para o meu próprio e-mail como backup. E então fiz uma coisa que não faço faz muitos anos. Fui até a gaveta do criado mudo do meu quarto, abri e peguei o rosário de contas de madeira que era da minha mãe e que Maria Luísa guardou naquela gaveta, dizendo que coisa abençoada não se joga fora.
Fiquei com ele na mão por um tempo, sem rezar de verdade, só sentindo o peso das contas entre os dedos, aquele peso pequeno e concreto de coisa antiga que passou por muitas mãos. Às vezes, não é fé o que a gente precisa. É só alguma coisa concreta para segurar enquanto a noite passa. A noite passou. Às 5:30, antes mesmo do sol, ouvi a picape de Benedito entrando pelo aceiro norte. O homem tinha saído de casa na escuridão para cumprir o que disse. Não precisava de mais do que isso para saber que estava fazendo a coisa certa. Às 6, Rosária apareceu na cozinha com Heitor e encontrou o café pronto, e Benedito sentado na varanda com o olhar de quem está vigiando o horizonte. Ela olhou para o velho empregado. Ele deu um aceno de cabeça. Ela entendeu. Às 7:30, liguei para o delegado Murilo Teixeira. Ele atendeu no segundo toque. Expliquei tudo em 15 minutos. As mensagens, a foto, a história de Rosária. O boletim falso em Presidente Olegário. Ele ficou em silêncio por um tempo depois que terminei. Valmir, disse ele, você tem tudo documentado? Tenho foto das mensagens, número do telefone, horário, tudo. Me manda por WhatsApp agora. Eu ligo para o delegado de Presidente Olegário ainda hoje de manhã. E se esse homem aparecer na sua propriedade, você liga para mim direto. Não para o 190. Para mim. Entendido. E Valmir? Ele fez uma pausa. Você fez certo em me ligar. Desliguei. Olhei pela janela da cozinha. Rosária estava na varanda com o Heitor no colo, de frente para o pasto que o sol da manhã estava começando a dourar. O menino estava com o braço estendido, apontando para o capim balançando no vento. Aquele gesto de criança pequena que ainda descobre que o mundo se mexe. Ela estava olhando para o mesmo lugar que ele apontava. E pela primeira vez, desde que a encontrei na beira da estrada, o rosto dela não estava em guarda. Estava apenas ali, presente, respirando o cerrado da manhã com o filho no colo. Eu fiquei olhando por um momento que não devia ter ficado, porque é o tipo de coisa que não é minha para observar. Mas fiquei, porque havia naquela imagem alguma coisa que eu não via faz muito tempo dentro daquela fazenda. Havia vida acontecendo, não a vida de antes, que era boa, mas era de outro tempo. Uma vida nova, que ainda não tinha forma definida, que ainda tinha muito peso e muita incerteza, que ia dar trabalho e ia custar. Mas estava acontecendo, e eu estava do lado certo dela. Capítulo 5. Recomeço. Arlindo Meireles não apareceu. Não naquele dia, não na semana seguinte, não nunca. O delegado Murilo Teixeira me ligou na tarde da quinta-feira para dizer que tinha conversado com a delegacia de Presidente Olegário e que o boletim que Arlindo tinha registrado contra Rosária apresentava inconsistências sérias, datas que não batiam, valor declarado que mudou entre o registro e o depoimento complementar, e uma testemunha que era cunhado do próprio Arlindo, o que em linguagem jurídica se chama de problema e em linguagem de roça se chama de mentira mal contada. Além disso, o número de telefone de onde vieram as mensagens e a foto estava registrado no nome de um rapaz de 23 anos que era sobrinho do motorista que tinha deixado Rosária na beira da estrada. A teia era pequena e feia, do tipo que se desfaz sozinha quando alguém puxa o fio certo. Por enquanto ele recuou, disse Murilo. Mas você mantém o registro de tudo. Se aparecer qualquer coisa nova, me liga. Mantive, mas Arlindo não voltou. Pessoas que fazem esse tipo de coisa geralmente recuam quando percebem que do outro lado tem alguém que conhece delegado pelo primeiro nome e não tem medo de usar o telefone. Eles escolhem alvos que estão sozinhos. Rosária tinha ficado sozinha por tempo demais. Agora não estava mais. Contei isso para ela numa tarde de sol, sentados na varanda depois do almoço, com Heitor engatinhando pelo assoalho de madeira com uma determinação que parecia profissional. O menino tinha descoberto o engatinhar naquela semana e estava recuperando o tempo perdido.
Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, ficou olhando para o pasto por um tempo. Acabou? Perguntou. Pelo menos essa parte. Ela assentiu devagar. Heitor chegou engatinhando até o pé dela e ficou parado, olhando para cima com aquela cara de conquista, esperando o reconhecimento que sabia que vinha. Ela o pegou no colo e ficou com o rosto enterrado no pescoço do filho por um momento que eu fingi não ver. Muito obrigada, disse ela com a voz abafada. Não tem que agradecer. Tem sim. Ela levantou o rosto. Os olhos estavam úmidos, mas não deixou cair. Tem muito que agradecer. Só que eu ainda não sei como. Fica, eu disse. Trabalha. Cuida do Heitor. Já é suficiente. Ela ficou. Não foi uma decisão que tomamos numa conversa formal, com termos e condições, com prazo definido. Aconteceu como as coisas acontecem na roça quando fazem sentido. Devagar, naturalmente, sem que ninguém precise declarar em voz alta que uma coisa mudou. Acertamos um salário justo, registrado em carteira, porque Rosária foi clara desde o começo que não queria favor e eu fui igualmente claro que não estava oferecendo. Era trabalho. Ela trabalhava. E trabalhava bem, com aquela seriedade quieta que eu lembrava de 17 anos atrás, sem precisar de supervisão, sem fazer barulho com o que fazia. Benedito gostou dela desde a primeira semana. Não disse isso em palavras. Benedito não faz declaração de afeição em palavras, mas passou a chegar um pouco mais cedo do que precisava e às vezes ficava na cozinha mais tempo do que o necessário depois do almoço, conversando com ela sobre coisas da fazenda com aquele tom de igual que ele raramente usa com gente nova. Heitor cresceu. Isso soa óbvio, mas deixa eu explicar o que quero dizer. Eu vi ele crescer. Vi o primeiro dente de cima aparecer, branco e torto, numa manhã de sábado, em que Rosária me chamou na varanda com uma expressão de quem quer mostrar uma conquista importante. Vi ele dar os primeiros passos, agarrado na barra da mesa da cozinha, caindo, levantando, caindo de novo com aquela determinação de criança que ainda não aprendeu que cair é motivo de desistir. Ouvi a primeira palavra de verdade, que foi água, pronunciada aua, apontando para o copo dela com uma seriedade absoluta. Eu estava presente em cada um desses momentos. Não era meu filho, não era minha família, mas eu estava presente. E presença, eu aprendi naqueles meses, é uma forma de amor que não precisa de nome para existir. Houve uma tarde, 3 meses depois, em que eu finalmente fui até o pé de pequizeiro. Não tinha planejado. Estava passando de picape pelo aceiro central, voltando de uma vistoria no Pasto 4, e quando passei pela pedra grande que Maria Luísa tinha colocado como marcador, parei o carro sem saber direito por quê. Desci, fui até a árvore. Era uma manhã de começo de chuva, o cerrado começando a virar verde, aquele verde que ela dizia que doía nos olhos de tão bonito. O pequizeiro estava brotando. As folhas novas saindo avermelhadas nas pontas dos galhos, aquele ciclo de sempre que não para por causa de nenhuma morte humana, que continua independente de quem está olhando ou deixou de estar. Fiquei ali um tempo. Não falei nada em voz alta, não sou o homem de falar com quem não está. Mas fiquei com a mão na casca áspera do tronco e pensei nela, não com o peso dos últimos 4 anos, não com a culpa de não ter dito as coisas certas enquanto dava tempo, mas com aquela lembrança mais leve que às vezes aparece entre uma coisa e outra. Ela rindo com um pedaço de bolo na mão na foto do aniversário. Ela de olho no pasto molhado com o sorriso de quem está exatamente onde quer estar. Pensei que ela teria gostado de Rosária. Pensei que ela teria pego o Heitor no colo sem pedir licença e ficado andando com ele pela varanda, mostrando as coisas. O pasto, o açude, o pequizeiro, com aquele entusiasmo dela que não envelhecia. Pensei que ela teria dito alguma coisa bonita sobre isso tudo, sobre encontrar alguém na beira da estrada, sobre a chance de fazer diferente. Ela tinha jeito para transformar experiência em frase que ficava. Eu não tenho esse jeito, mas entendo quando uma coisa tem sentido. Tirei a mão do tronco. Voltei para a picape. Continuei o dia. Mas alguma coisa tinha se soltado por completo
naquela parada. Alguma coisa que eu não sabia que ainda estava presa. O Natal daquele ano foi diferente de qualquer Natal dos últimos 4. Não porque foi grandioso. Foi simples. Mesa posta na cozinha, frango assado que Rosária temperou desde a véspera com um cheiro que tomou a casa inteira, farofa com linguiça que Benedito insistiu em fazer porque disse que o jeito dela era errado e que farofa boa leva ovo. Discussão que durou 3 dias e terminou com as 2 receitas na mesa para uma degustação que não resolveu nada, mas gerou muita conversa animada. Benedito trouxe a mulher, Dona Marli, que veio com um pudim de leite condensado e sentou à mesa com aquela familiaridade de quem pertence ao lugar. Heitor estava com 10 meses. Ficou na cadeirinha de bebê que Rosária tinha comprado com o primeiro salário. Ela tinha ido a Patos, sozinha, de ônibus, e voltado com a cadeirinha desmontada na sacola e um olhar de quem completou uma missão importante. E passou o jantar inteiro tentando pegar tudo que estava na mesa com os braços curtos, sem alcançar nada, sem desistir. Em algum momento depois da sobremesa, Benedito sacou um sanfoninha de brinquedo que tinha comprado para Heitor, uma dessas sanfoninhas de plástico colorido que faz um barulho que só criança e cachorro toleram. E começou a tocar uma polca deturpada, enquanto o menino olhava com os olhos arregalados de quem viu o mundo fazer uma coisa nova. Rosária riu. Aquela risada que eu tinha visto pela primeira vez na noite do gambá. A risada que tirava 10 anos e mostrava quem ela era por baixo de tudo. Mas agora era mais longa, mais à vontade. A risada de alguém que ainda está aprendendo a confiar que pode estar bem sem que a sorte vire. Eu olhei para a mesa naquele momento. Benedito com a sanfoninha ridícula. Dona Marli sacudindo a cabeça com o sorriso de quem convive com aquele homem há 32 anos e desistiu de ter vergonha. Heitor com os bracinhos no ar querendo pegar a sanfoninha. Rosária com a risada ainda no rosto. E eu do lado de cada mesa, com um prato de pudim na frente, numa casa que tinha ficado vazia faz 4 anos. Não estava cheia do jeito que estava antes. Nunca mais vai estar. Tem coisas que somem e não voltam, e a honestidade exige reconhecer isso sem tentar substituir com outra coisa. Mas estava habitada, havia gente, havia barulho, havia comida feita com cuidado e discussão sobre farofa e uma sanfoninha de plástico tocando polca errada. Havia vida. Janeiro veio com chuva boa, e o pasto mais verde do que eu via faz 3 anos. Numa manhã de meio de mês, Rosária apareceu na porta do galpão onde eu estava consertando um equipamento de irrigação com cara de quem vai dizer uma coisa importante e está escolhendo como começar. Esperou eu terminar de apertar o parafuso que estava na mão. Então disse: "Eu quero fazer um curso." Larguei a chave inglesa. Olhei para ela. "Que curso?" "Tem uma escola técnica em Patos que oferece curso de gestão rural. 6 meses, 3 noites por semana." Ela me olhou com aquela seriedade direta que eu aprendi a reconhecer como o jeito dela de dizer que já pensou bem e não está pedindo opinião. Está comunicando uma decisão. Eu quero entender de fazenda. De verdade, não só do lado de dentro da cozinha. Fiquei em silêncio por um momento. E o Heitor nessas noites? Dona Marli ofereceu para ficar com ele. Já conversei. Dona Marli, que tinha oferecido sem eu saber, porque a rede que se forma ao redor de uma criança pequena é feita de gestos que acontecem sem anúncio. "Então vai", eu disse. "Você não vai perguntar por quê?" "Não preciso." Peguei a chave de volta. "Você quer aprender. Isso é suficiente." Ela ficou me olhando por um segundo com aquela expressão que eu ainda não sabia nomear completamente. Não era gratidão. Era mais parecida com o reconhecimento de quem percebe que não vai precisar justificar o que quer para essa pessoa. "Tem outra coisa", disse ela. "Fala. Eu quero entender os papéis da fazenda. Contratos, notas, registros." Ela fez uma pausa. "Não porque desconfio de você, mas porque nunca mais quero estar numa situação em que eu não entendo o que está escrito no papel que me afeta."
Essa frase ficou no ar da manhã por um tempo. 17 anos atrás, uma mulher não entendeu o mecanismo que a destruiu porque não tinha acesso às informações. Não por burrice, por exclusão, por ser empregada numa fazenda gerida por homens que não sentiam necessidade de explicar nada para ela. Segunda-feira a gente começa, eu disse. Eu mostro tudo, caderno por caderno. Ela assentiu, voltou para casa. Eu fiquei no galpão mais um tempo com a chave inglesa na mão, olhando para o equipamento de irrigação sem realmente enxergar, pensando que às vezes a vida te dá a chance de consertar não o erro que você cometeu, porque esse não tem conserto, mas o tipo de pessoa que você é depois dele. É diferente, mas é o que tem, e às vezes é o suficiente. Na última tarde de janeiro, eu estava sentado na varanda quando Heitor veio até mim. Não engatinhando, andando. Ele tinha aprendido a andar de verdade naquela semana, com aquele passo bêbado de criança nova que está descobrindo que 2 pernas são instrumentos complicados, mas funcionam se você acreditar. Vinha do lado da cozinha, de onde Rosária me chamou. Valmir, olha, com a voz de quem quer testemunha para um momento importante. Heitor veio pelo assoalho da varanda com os braços abertos para equilibrar, o olhar concentrado no horizonte, como se estivesse mirando alguma coisa longe, e chegou até a cadeira onde eu estava sentado, parou, ficou me olhando de baixo para cima com aquela seriedade toda. Então estendeu os 2 braços para mim, para cima, aquele gesto universal de criança que quer ser pego no colo. Eu olhei para ele. Ele me olhava de volta com a paciência de quem tem certeza de que o resultado vai ser o que quer. Olhei para Rosária, que estava na porta da cozinha, com um sorriso que não tentava esconder. Peguei Heitor no colo. Ele pesava mais do que parecia. Cheirava a talco e a terra quente de criança que passou a tarde brincando no chão. Ficou sentado no meu colo, olhando para o pasto com aquele braço estendido de novo, apontando para o capim, balançando no vento da tarde, como se precisasse me mostrar uma coisa que eu ainda não tinha visto. Eu sei, disse para ele, em voz baixa. É bonito. Ele falou alguma coisa em idioma de bebê que eu não entendi, mas respondi que sim, porque com criança de 10 meses a concordância é sempre o caminho certo. Rosária voltou para a cozinha. Eu fiquei na varanda com Heitor no colo, olhando o sol descer devagar sobre o pasto da fazenda Boa Esperança, pintando o cerrado de laranja e dourado, aquele céu do interior de Minas que parece maior do que deveria ser possível. O vento balançava o capim. As cigarras começaram o coro do fim de tarde. Em algum lugar no fundo da propriedade, Benedito estava fechando o pasto com o barulho de porteira que eu conheço de ouvido. Um rangido específico que é igual a 15 anos e que me diz toda a tarde que o dia de trabalho terminou e tudo está no lugar. Pensei em Maria Luísa, não com a dor aguda dos primeiros anos, não com a culpa de sobreviver enquanto ela não sobreviveu. Com a saudade mansa de quem aceita que a pessoa que amou faz parte do que ele é, e que isso não muda, e que tudo bem não mudar. Ela teria dito alguma coisa bonita sobre esse fim de tarde, sobre o menino no meu colo, sobre a mulher que cozinhava na cozinha com o cheiro de alho chegando pela janela. Eu não sei que frase ela teria escolhido, mas acho que teria incluído a palavra recomeço, porque é isso que é. Não o apagamento do que foi, da injustiça, do erro, dos anos perdidos, da solidão que ficou onde havia companhia. Não existe borracha para essas coisas. Existe o dia seguinte. Existe a escolha de fazer diferente quando a vida apresenta de novo a pergunta que você respondeu errado antes. Eu tinha respondido errado uma vez, mandado embora uma mulher honesta por não querer o trabalho de verificar a verdade, fechado os olhos para o que era mais fácil acreditar. Desta vez eu tinha ido até a beira da estrada. Tinha estendido o cobertor, tinha ficado acordado na madrugada, tinha ligado para o delegado certo, tinha aberto o caderno de contas e ensinado o que sabia. Não virei perfeito, não existe isso, mas fiz diferente. Heitor bocejou no meu colo, aquele bocejo grande de bebê que parece que vai engolir o próprio rosto,
e encostou a cabeça no meu peito com aquela confiança total de criança que ainda não aprendeu a desconfiar do mundo. O peso dele no meu colo era concreto e quente e real. A estrada de terra que corta a fazenda Boa Esperança estava quieta lá embaixo, vermelha no último sol. A mesma estrada de sempre, mas eu a via diferente agora. Porque foi nela que eu encontrei, numa manhã de cerrado cinzento, uma mulher parada com um bebê no colo e uma injustiça velha no rosto. E foi nela que eu descobri que redenção não é uma chegada. É uma escolha que você faz toda manhã quando acorda. Abrir a porta. Olhar de verdade. E não fechar os olhos quando a verdade precisa de você. Fim.